dia a todos. É com grande alegria, né, que a gente está mais uma aula sobre esse tema, né, do livro, né? Posso perguntar, né? E nós estamos aí na lição 8, que vai falar um pouco sobre a adolescente na Bíblia, né? Porque parece ser assim tão adulto, né? Todas os testemunhos e tudo mais, mas como a Bíblia é um livro completo, né? Fala também de adolescência. E é importante para vocês, adolescentes, né, saberem o que Deus tem para falar com vocês, né, nessa idade, nessa fase em que vocês estão aí, que não é nem adulto e nem criança mais, né? E eu acho assim um tema, como a Damares falou, né, um tema bastante pertinente, né? Eu acho que essa aula vai ser muito legal para vocês terem assim uma noção do que vocês, mesmo adolescentes, podem estar fazendo, né, e glorificando a Deus no seu reino e tudo mais, tá? Então nós vamos ver aqui alguns testemunhos, né, de jovens que vão estar aqui alguns nomes, né, que a gente vai estar trabalhando, mostrando assim o que eles fizeram e como eles testemunharam, né, a Deus, né, e também as suas os problemas que eles tiveram, enfim, tá? E vai ver que são pessoas como nós, né? Não tem não são muito distantes daquilo que nós falamos ou vivemos hoje e tudo mais. Então, o tema hoje aqui, a mente e coração, aqui ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse texto está lá em 1 Timóteo 4,12, tá? Então vamos lá. Hoje, qual que é o foco da aula, tá? Seria identificar exemplos na Bíblia e princípios que ajudarão a lidar com situações na prática, ok? São bastante relevantes, né? Os nomes que aqui vamos citar, né? Dos testemunhos. E é legal que vocês possam estar se identificando aqui com alguns desses personagens, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar aqui a partida. O primeiro tema: adolescentes na Bíblia, tá? Ó, Deus chamou e capacitou e abençoou muita gente por meio de adolescentes. Então, é muito legal perceber assim que, apesar de serem pessoas comuns, né, e terem sido chamados por Deus, eles abençoaram muitas pessoas, tá? Com o seu testemunho e com a maneira com que eles lidaram com as situações, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Parece que tem aí na página, não sei se vocês estão com a revista de vocês, eu acho que todo mundo tinha que estar, né? Mas na página 28, vocês vão ver aí na revista de vocês alguns nomes, né? E vamos estar apresentando alguns aqui, ó. Todo mundo acho que conhece Davi, né? E começa-se com a história lá em 1 Samuel e tudo mais, contando um pouco da história de Davi. Ele era um pastor de ovelhas, era um jovem pastor de ovelhas, né? Era um adolescente nessa época ainda. Ele ainda não era o rei
de Israel, e ele era ainda um adolescente, vamos dizer assim, pela idade que ele tinha quando começa a história de Davi, né? E ele era visto como um chato pelos irmãos. Olha aí que legal. Então não é só a gente, só vocês que estão nessa dito aí como fase dos aborrecentes, né? Que todo mundo acha que o meu irmão é muito chato por causa da sua adolescência. Então os irmãos de Davi também achavam ele muito chato. Vamos ver aqui então em 1 Samuel 17, 28 e 29. Primeiro a Samuel 17, tá? 28 e 29, tá? Então 17, 28 a 29. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem queixastes aquelas poucas ovelhas, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste agora para ver a peleja, respondeu Davi. Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Então, é uma situação, né, que muitos entendem, né, assim, o adolescente fala, todo mundo já acha que ele está errado e tudo mais, né? Na verdade, ele diz assim, ó, o que eu fiz, né? Na verdade, eu só vim aqui, só fez uma pergunta, né? Ele tinha perguntado antes, né, alguma coisa relacionado ao, vamos dizer aqui no 26, né? Então falou Davi aos homens que estavam dizendo: Dizem que farão aqueles homens a ferir esses filisteus e atirar a afronta do rei de Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivos? Ele está falando aqui, claro, de Golias, né? Ele veio falar que, mas quem que é essa pessoa, né? E aí os irmãos mais velhos, né? Logo já foram contra ele e tudo mais, né? Então, ali uma visão típica aí do irmão mais velho para com o adolescente. Então vamos agora uma outra observação sobre Davi não foi lembrado pelo pai quando o profeta Samuel foi ungir um de seus filhos. Vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, desculpa, faltou aqui, ó. Na verdade, é Samuel 16, versículos 11 e 13. Quem que pode ler para mim, por favor? 1 Samuel 16, versículos 11 a 13. Todo mundo com a Bíblia na mão aí? Vamos lá? 1 Samuel, o quê? 16. Não, sobre na página. Eu esqueci aqui. Perdoem aqui que eu não coloquei aqui o 16. É do versículo 16 ao... Desculpa, o capítulo 16, versículo 11 a 13. Quem pode ler o que diz a palavra de Deus ali? Eu vou ler. Tá ok. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentado as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e ungeu, pois este é ele.
Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, aí vocês veem assim uma parte, Jessé, que era o pai de Davi, sabia que Samuel iria lá para ungir um dos seus filhos. Mas ele nem se preocupou em chamar o adolescente, né, o mais novo, né? E Samuel então disse: olha, tá faltando um, chama-o, né? E quando ele entrou, ele ouviu na sua consciência, né? Deus dizendo a ele: esse é o novo rei. Levanta-o e unge-o, né? Você vê que Deus também, nesse caso, privilegiou um adolescente. Não escolheu os mais velhos. Poderia ter escolhido, mas Deus, com a sua sabedoria, foi e colocou, então, a unção em cima de Davi. Tá? Vamos mais um adolescente aqui na Bíblia, né? José. Ups. Passei aqui. José, acho que todo mundo conhece a história de José, né? E ele era o preferido, né, do pai. E ele foi odiado pelos irmãos por conta disso e por ele ser sonhador, né? Vamos ver aqui em Gênesis 37, capítulo 18 e 19. Ó, Gênesis, livros de Gênesis 37. Quem que pode ler aí para mim, por favor? 18 e 19. Posso ler? Sim. Eles viram José de longe e antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Pois é. Olha aí, os irmãos, ele era o mais novo, e então viram ele vindo, né, e já conspiravam contra ele, porque ele era o filho mais amado, e por ele ser o mais jovem, ele era esse tal sonhador, né, como se colocava ali pelos irmãos, tá? E todo mundo já conhece a história de José e sabe que ele foi jogado então num poço, né? E foi utilizado ali, foi então usado como escravo, foi para o Egito, e ele era ainda um adolescente nessa época. E ele, como sendo fiel à palavra de Deus, ele acabou se tornando o homem, o segundo homem mais importante no Egito. Então, para vocês terem uma noção, mas tem uma parte assim que é importante a gente observar, tá? José era muito, tinha muito temor de Deus e era fiel àquilo que Deus quis para sua vida. E, portanto, Deus assim o exaltou no sentido de colocá-lo de escravo como sendo o segundo homem mais importante ali daquela nação que naquela época era a nação mais importante ali, né, mais poderosa, vamos dizer assim, ali naquele continente africano, né? Vamos falar um pouquinho sobre Esther. Esther, opa, hoje eu tô, meu dedinho tá rápido aqui. Esther era uma refugiada órfã, né? Ela estava num país que não era o país onde ela havia nascido, e ela era uma refugiada.
ela viveu numa terra estrangeira. Para vocês verem assim, a gente está colocando esses dados para vocês verem assim as dificuldades que os jovens ou adolescentes têm, não só na vida em que vivemos, mas também nessa época. E ela, além de ser, que ela viveu numa terra estrangeira, inclusive, e foi perseguida por ser judia, e acabou sendo, né, a rainha ali, né, daquele local, né. Vamos lá, vamos ler aqui, ó, Esther 2:7. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Quem puder ler aí, por favor. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era jovem bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Pois é, olha que dificuldade, né? Mas ainda assim, ela foi um testemunho importantíssimo ali, porque naquela época o rei queria eliminar todo o povo judeu, e ela, sendo judia, conseguiu intervir ali para que seu povo não fosse eliminado, né? Então, você vê, uma jovem, mas que foi abençoada ali por Deus, mesmo estando numa terra totalmente diferente, e ainda assim recebeu assim um ministério, né, muito importante, porque ela pôde interceder diante do povo judeu. Tá bom? Vamos falar então sobre João Marcos. João Marcos, vamos lá em Atos dos Apóstolos 13, de 1 do versículo 1 ao 13. Vamos lá, Atos. Vamos ouvir um pouco da história de João Marcos, tá? Atos dos Apóstolos 13, do versículo 1 ao 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Otretarca e Saulo. E, servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Ber-Jesus, o qual estavam com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, também o chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor, e navegando,
de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Panfilha, a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então aqui está falando de João Marcos, a ideia de que ele tinha fracassado, né, nas suas oportunidades de fazer missões, né? Mas mesmo assim, sendo ele jovem, como diz aqui, né, a palavra, cadê o João Marcos aqui? Perseguindo Salamina, aqui, tendo João como auxiliar, né? Ele era então um novato, mas no entanto ele nesse momento, né, foi abençoado ali e conseguiu, com a ajuda ali de Paulo, né, esse intento ali contra essa vamos dizer assim, essa intenção aqui desse mágico, né, de acabar com a fé do pré-cônsul ali, né. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, mais alguns. Moisés, pois é, todo mundo conhece a história de Moisés, que ele era filho de hebreu, mas o rei havia mandado matar todos os primogênitos, e ele então foi com medo, né, de que aumentasse demais a população ali dos hebreus no Egito, né, ele foi então colocado num cesto, logo bebê, e colocado no rio, e assim a rainha o achou e criado, né, como escravo, porque ele era um escravo judeu, e depois como um príncipe do Egito, né? Então ele foi criado junto com o rei ali, com o príncipe verdadeiro, né? Como se fosse um príncipe também, tanto que o rei gostava mais de Moisés, né, do que especificamente do filho, e por isso então houveram ali alguns problemas, né? Vamos ver ali em Êxodo 2, de 1 a 9. Quem que pode ler para mim? Êxodo 2, capítulo 2, versículo de 1 a 9. Encontraram aí? Livro Êxodo de 2. Êxodo 2, de 1 a 9. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barco e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe dele para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E essa mulher tomou o menino e criou-o.
Pois é, você olha, a história do início da vida de Moisés foi impressionante, né? Como Deus já tinha um propósito, né, para a vida dele, né? E, e apesar de estar correndo risco, né, de vida, né, ela tentou escondê-lo, né, porque a ideia é que o rei do Egito estava já com medo da grande população, né, do povo judeu que estava ali. Então eles começaram a eliminar as crianças, né, os primogênitos ali, os filhos, né, para que essa população não se tornasse um perigo, né, contra o reino deles mesmo, né. E aí então você vê como é a história, e Deus chama a princesa, né, que foi a que achou Moisés, chama a própria mãe para cuidar dele, né. E é um cuidado assim muito especial, né, que você vê que Deus cuidando, né. A escrava de Naamã era uma jovem também que tinha que cuidar de seu senhor que era leproso, né? Vocês conhecem a história de Naamã, né? E ele era leproso e ele acabou indo buscar, né, socorro, né, ali com um profeta de Deus para que o limpasse, né? Porque ele, apesar de ser de uma nação pagã, né, ele foi buscar a Deus para que o limpasse dessa lepra, né? E existia então essa escrava, que vamos ver aqui em 2 Reis, né, capítulo 5, 2 e 3. Eu vou ler aqui só para a gente agilizar um pouquinho, senão nós vamos ficar muito tempo aqui nesses... vamos lá, 2 Reis 2 e 3. 2 Reis 5. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ele à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festivais. Então, essa menina, ela foi assim, que era uma escrava, que foi tida, né, como escrava ali, da mulher de Naamã, foi quem disse à mulher, disse assim, olha, se ele fosse procurar o Deus de Israel, ele ficaria limpo. E assim ele acreditou, teve fé, e foi por intermédio dela que ele foi até o Israel para se curar, né? Vamos ver um pouco da história de Timóteo. Peraí. Oxe, meu dedo hoje está... Timóteo, de família em que a mãe era judia e o pai grego. Atos 16, 1 e 3. Vamos lá, livro de Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Apesar do pai ser grego, a mãe judia, né, ele foi circuncidado, porque Paulo viu que ele era um bom testemunho, era um jovem fiel às coisas de Deus, e assim foi
conhecemos aí a história de Timóteo, e assim começou a história de Timóteo, né, que nós conhecemos, né, e foi bastante representativa ali. Tem muito mais, eu até coloquei aqui Daniel, né, que era um príncipe judeu levado prisioneiro de guerra, né. Olha, vamos lá em Daniel 1, 3 e 4, ó, livro de Daniel. Quem que pode ler aí para mim? 3 e 4. Daniel, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou ler. Ok. Disse o rei a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linguagem real como os nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutros em ciência, versados no conhecimento e que fossem acompanhantes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha aí a importância, né? Ó, Deus, todo mundo já sabe, lembra da história de Daniel, da fornalha e tudo mais. Mas a princípio, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém ali e tomou o povo como escravo, né? Levou, e ele queria então que mandassem a eles, né, jovens, assim, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, ó, doutos em ciências, ou seja, não era qualquer jovem, mas jovens que dessem um bom testemunho. E ele acabou sendo escolhido e todo mundo acho que lembra da história de Daniel. Se não conhecerem a história, recomendo que leiam o livro de Daniel para vocês entenderem a importância dele aqui, né, no contexto bíblico. Tá bom? Bom, vamos lá. Deus entende de adolescentes? Essa é legal. Vamos agora pensar e analisar um pouco mais sobre esse texto aqui, ó. Ninguém despreze a sua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Será que Deus aqui estaria dizendo que você... Peraí, só um momentinho. Deixa eu achar aqui onde está. O que isso mostra para vocês? Que Deus sabe que ser adolescente pode significar ser desprezado, incompreendido. Então, aqui o texto diz assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém ache que porque você ainda é novo ou adolescente, que você não possa ser usado como um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, né? Aí ele diz assim, a boa notícia é que Deus não deixou de caminhar, capacitar e chamar adolescentes como vimos acima, e como você pode ver na sua própria vida se desenvolver e andar com ele. Tá? Deus está dizendo a vocês não deixarem que as pessoas desprezem ou deixem de valorizar vocês, porque ainda são adolescentes. Se andarem com ele, Deus, receberão valores de maneiras de pensar e agir que farão todos ficarem de queixo caído com o que vocês serão capazes de fazer. É um convite exclusivo para gente nova e que deseja ter sentido na vida. É um convite de Deus
para que os jovens sejam fiéis à sua palavra, para que eles recebam de Deus a capacidade de serem, então, pessoas que possam ter sentido na vida, ou seja, terem uma vida longa aqui entre nós, né, e valorizando todos aqueles conceitos, né, que Deus deseja para que nós sejamos tanto fiéis, né, como puros na sua palavra. Ainda tem alguma dúvida que Deus entende vocês e a sua fase? Aí é uma pergunta aqui que o autor aqui do texto pergunta, né? Vocês têm ainda alguma dúvida que Deus entende de vocês e de suas fases, da sua fase? Então, para vocês entenderem assim como Deus conhece o coração e tanto aquilo que vamos pensar, como aquilo que vamos agir, como ele faz um convite para pessoas que desejam serem pessoas retas no sentido de entenderem aquilo que Deus quer para suas vidas, né? Uma vida regrada, não sujeito a muitos delitos e etc. Tá? Então ele quer uma vida aqui mais voltada mesmo para a família, para os amigos verdadeiros, e tanto ele entende isso que ele deixou aqui muitos textos falando dessa fase, né, de adolescência. Então, como a gente viu anteriormente, Deus utilizou ali muitos adolescentes para fazer coisas significativas para o reino de Deus. Então, quem capacita, quem nos instrui é Deus. Basta que nós aceitemos aí esse convite, né, para que Deus faça a sua vida ter sentido também, não se comparando com esses testemunhos que acabamos de ver agora, desses nomes, né, que citamos aqui como jovens e adolescentes aí na Bíblia, mas que também possa nos usar para sermos relevantes para o reino de Deus. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Wellington, Damares? Sim, Zan. Opa, tudo bem, Zan. Então vamos lá. É muito interessante essas passagens que foram lidas, que mostra que Deus ele tem um cuidado também, né, com os Isso. adolescentes, e usou esses adolescentes, né? Nós vimos a história de Moisés, de Daniel, Sim. Esther, né? Histórias relevantes na Bíblia, Timóteo, né? Então, isso serve para a gente entender que nós, na adolescência, podemos ser usados por Deus. Então, depende da nossa disposição de nos colocarmos diante de Deus, entendermos que são fases de mudança, fases de transição, mas que Deus nos usa e Deus pode fazer coisas maravilhosas através das nossas vidas. Então, esses exemplos que fiquem gravados aí na nossa mente e no nosso coração também. Exato. Importante entendermos o cuidado de Deus, mesmo ali na adolescência, já para com os testemunhos e para com seu reino, né? Então vamos lá. Adolescentes podem mesmo contar com Deus? Será que os adolescentes realmente podem contar com Deus, como vimos aí? Nós fomos lá, parece ser distante, né? Puxa, mas é Davi, mas e eu, né? Será que realmente posso contar com Deus? Porque a história vem mostrando que Deus já se pôs em condições, né, de querer ajudar tanto aqueles que estão na tenra idade aí, como aqueles que já estão um pouco mais
assim, conhecedores, né, da sua palavra e um pouco mais, já com um pouco mais de sabedoria, né? Mas vamos lá. Salmo, vamos começar a ver aqui alguns textos bíblicos que podem confirmar que se o adolescente pode mesmo contar com Deus. Vamos lá, Salmo 25, versículo 14. Vamos lá. Salmo, livro de Salmos, 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Uma coisa bastante importante para que você possa contar com Deus nesse sentido é que você tenha temor a Deus. Para ser super amigo de Deus, você vai ter que aprender a temê-lo. Isto é, levar a sério tudo o que ele diz na sua palavra. Então, não dá para ser um super amigo de Deus, onde você pode contar com Deus em todas as situações da sua vida, te ajudando a não só ser um instrumento dele, mas também a resolver os seus problemas, que você aprenda a temê-lo, conhecer a grandiosidade de Deus e levar a sério tudo aquilo que está escrito na sua palavra. Tá? Vamos lá, B. Isaías 40, de 30 a 31. Esse eu gostaria que alguém lesse para mim aí. Livro de Isaías, lá no Antigo Testamento, 40, versículos 30 e 31. Pode ler? Opa! Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não Olha se aí. cansam. Pois é, olha aí. Até mesmo os jovens que têm uma energia se cansam e se fadigam, né? E os moços de exaustos caem. Mas aqueles que esperam no Senhor recebem uma dose extra aí de energia, né? Deus não está dizendo que vocês não irão passar por problemas, mas Ele promete enfrentar cada um deles com vocês. Suas forças virão dele e ficarão surpresos com o resultado. Então, é uma energia, uma força sobre-humana, aquilo que Deus pode trazer aos nossos corações quando, então, passamos a temê-lo, a entender a sua palavra e crer que ele pode estar a todo tempo conosco. É uma questão de você ter fé. Não importa saber. Não, eu sei que Deus está comigo, mas será que você tem fé mesmo? Será que você pode contar com Deus no sentido de que Ele pode te ajudar a dar essa força sobre-humana, como diz aqui, os jovens podem até cansarem, os moços caírem, mas aqueles que estão junto com o Senhor, esses vão receber aí uma força sobre-humana aí para resistir aos problemas, e vocês ficarão assim surpresos no sentido de que vão ver os problemas passando e você fala, como que isso se solucionou? Como que, puxa, eu achei que era uma coisa tão... E aí, claro, estando com Deus, é possível vocês contarem com eles nessas dificuldades. Vamos aqui em Provérbios, 1, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Provérbios, livro de Provérbios, né? 1, de 1 a 4.
Eu vou ler aqui. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, ele está falando, está apresentando aqui, né, os provérbios, né, que foi escrito ali por Salomão, filho de Davi, né? E então os provérbios era um livro usado, né, para que os jovens obtivessem ali segurança e conhecer o lado bom e o lado mal das coisas, tá? E era um livro de ensinamento, ainda é um livro ainda de ensinamento muito poderoso, né? Ó, com Deus e a sua palavra, vocês irão mais longe do que suas idades permitem. Tem muito adolescente quebrando a cabeça para decidir a vida, e tudo que ela exige. Deus está propondo algo muito mais abrangente. Deus está te dando a oportunidade de, crendo na sua palavra, e Ele estando então com você, possa ser instrumento, né? Ele possa te capacitar a ser instrumento de muitas bênçãos, tá? E é importante a gente entender como isso é interessante para vocês que estão aí na tenra-idade, o quão valoroso é vocês, na idade que vocês têm hoje, estarem crendo, fortalecendo ali no dia a dia a palavra de Deus, para que vocês deem bons frutos lá, quando vocês estiverem aí florescendo, gerando frutos, assim como uma árvore que começa a crescer e em breve estará aí gerando flores e frutos, né? É bom vocês entenderem e entenderem, né, essa fase da vida de vocês e escolherem o caminho certo para que as consequências da vida os afastem de Deus e, consequentemente, possa trazer para vocês aí surpresas não muito agradáveis, tá? Vamos lá. Mais um Provérbios 17:17. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Que diz aqui a palavra de Deus: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Deus promete estar com a gente todos os dias de nossa vida, mas Ele sabe que em suas idades vocês precisam de amigos de verdade, com quem possam abrir o coração e pedir socorro quando as coisas estiverem muito difíceis. Então, Deus sabe que, como diz a palavra aqui, em todo tempo ama o amigo, aquele que é seu amigo de verdade, né? E porque na hora da angústia, esse amigo pode se tornar verdadeiramente o seu irmão, aquele que, não só o irmão carnal, mas um irmão que possa te ajudar. Então é importantíssimo vocês valorizarem a amizade de vocês, principalmente aqueles que vocês podem contar nos momentos de dificuldade, tá? Vamos ver mais um aqui, ó, Eclesiastes, livro de Eclesiastes 11, 9 e 10. Vamos lá, livro de Eclesiastes. Eclesiastes 11, versículo 9 e 10. Alegra-te, jovem, na sua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Opa, o
que é isso aqui? Deixa eu manter, alterar, manter o esquema. Vou perguntar novamente. Tá. Olha só, Deus sabe que vocês estão em uma fase em que querem se divertir, ser feliz, amar, correr riscos e etc. É por isso mesmo que os chamo para conhecer, caminhar com Ele, ou seja, sabe que é uma época em que vocês estão descobrindo o mundo e então tem toda essa energia, né, acumulada aí, querem fazer acontecer, enfim. Mas ele convida para que você caminhe junto com a palavra dele, porque aí sim você terá aí as suas bênçãos e será então reconhecido e pode testemunhar a outros jovens e mesmo aos seus familiares o quão importante é estar junto com Deus, ouvindo aquilo que é agradável e fazendo aquilo que é agradável aos olhos dele, tá? Então vocês vão ouvir esses testemunhos dos jovens que a gente citou ali, como apesar de terem passado por dificuldades, eles foram usados por Deus ali em várias maneiras, né, para ajudar o seu povo, tá? Então vamos lá. Como você deve lidar com a adolescência? Aí é uma pergunta agora para os adolescentes aí, né? Ouvindo tudo aquilo que nós falamos agora sobre os adolescentes, que a gente vê bíblicos aqui, alguns testemunhos, etc. Como você acha que você deve lidar com a sua adolescência? Estão abertas as perguntas aí. Queria ver pelo menos 2 respostas aí. Vamos lá? Léo? Manuela? Eu, como adolescente, se ninguém falar, eu vou falar, hein? Um gato preso na árvore, eu fui lá ajudar ele. Ele não estava conseguindo descer, agora ele está miando no meu portão. Tá. Como que você deve lidar com a adolescência, ouvindo tudo que você ouviu até agora, hein, Léo? A gente sempre deve lidar diante com o temor de Deus. A gente sempre tem que estar no caminho de Deus nessa época que a gente passa, nessa idade que é difícil. Isso. E como é que você lida? Como é que, na prática, o que você deve fazer? Normalmente, não sei se, na minha idade, que eu tenho 12 anos, não sei se isso conta como adolescência, mas normalmente eu... Sim, claro que é. Por tudo que eu faço de errado, que eu acho que é de errado, eu peço a Deus, eu peço que Ele sempre esteja comigo, para Ele sempre estar abrindo meus olhos para o caminho certo. Amém, é isso aí. Vamos lá, mais alguém aí? Laurinha, Manuela, Sofia? Alguém? Eu vou chamar a ajuda dos estudantes, hein? Damares. Zé, vai lá. eu acho que na adolescência a gente tem que viver na palavra de Deus, porque assim, na nossa idade tem muita gente sendo influenciado por coisas muito ruins. Isso. Então, o que eu faço para lidar com isso é meio que filtrar as amizades, para não andar com essas pessoas que fazem coisas, que influenciam coisas muito fora do normal e tentar levar isso tudo na palavra de Deus, fazer o certo na palavra de Deus. Exato, muito bom, Sofia. Realmente hoje a influência da mídia, a influência aí desses programas de redes sociais e tudo mais, podem nos colocar em situações não muito agradáveis diante de Deus. Então temos que estar orando.
Pode falar, Welly. Isso que a Sofia falou, Ozan, é muito interessante, né? Porque quantas vezes a gente já ouviu falar de certas pessoas, né? Que você fala, nossa, mas era um menino exemplar, era uma menina exemplar. Mas depois que ela começou a andar com fulano, ela mudou totalmente, né? Então, assim, as companhias que a gente escolhe para nossa vida vão fazer toda a diferença. Então, isso aí que a Sofia falou é muito interessante e muito importante também, né? Exato. Uma vez eu ouvi uma frase, Ozan, que a adolescência, na adolescência, o adolescente ele é convertido, porém os hormônios dele são endemoniados. Tem muita energia, né? Acumulada, né? Exatamente. Então, o adolescente ele tem que vigiar muito, porque é na adolescência que vão surgir as demandas para o resto da vida, né? Então, as escolhas que são feitas na adolescência podem repercutir aí no restante de toda a vida, né? De todos esses exemplos aí que nós vimos, que você falou, Zan, um que eu gosto muito é de Timóteo. Sim. Timóteo, ele foi chamado para servir a Deus ainda na adolescência dele, né? Exato. Então, ele teve uma escolha para fazer. Nossa, eu tenho 1001 coisas, né, para fazer na minha adolescência e eu também posso escolher servir a Deus. E ele escolheu a melhor parte, que é servir a Deus, né? E ele foi exortado por Paulo em todo o tempo para saber lidar com essas demandas da adolescência, da juventude, né? Provavelmente ele era um jovem, um adolescente tímido, então Paulo recomendou em todo momento para ele não deixar a timidez sobressair sobre ele, né? Não prejudicar o seu ministério, né? Exatamente. Ele foi chamado para pastorear uma igreja e provavelmente as pessoas estavam tratando ele com indiferença porque ele era muito jovem. Muito jovem. Então Paulo exorta ele em todo tempo para não permitir isso, né? E ele serve a Deus na igreja de Éfeso durante 15 anos. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ver os resultados desse pastoreio de Timóteo. Que lá João vai falar no capítulo 2, né, a respeito da igreja de Éfeso, conheço as tuas obras, a tua perseverança, que não suportaste os homens maus, que não suportaste os nicolaístas, né, que era uma seita da época. Sim. Então, tudo isso legado da vida de Timóteo, né? Muito bom, Wellington, você ter colocado isso. Isso aqui, oi. Pode falar, Damares. Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguém levantou a mão. Eu. Pode falar. Quando eu tava, há uns tempos atrás, eu tava conversando com o meu pai, né? Meu pai tava conversando comigo sobre amizades. Aí ele falou uma frase pra mim, sabe, falando sobre as amizades que eu tenho que ter, as que eu não preciso ter. Ele falou uma frase pra mim assim, você não é piolho pra ir na cabeça das pessoas. Então, sabe essas amizades que influenciam coisa errada? Ele falou essa frase pra mim. Aqui, ó, no Eclesiastes 11, né? Seguindo aqui no versículo 10, ele diz, ó, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. A gente tem que tomar muito cuidado. O que a Sofia falou aí é um elemento hoje fundamental. Eu estava vendo uma história essa semana aí, que não sei se vocês viram aí na mídia aí, uma traficante chamada Hello Kitty. Era uma jovem que estava na igreja, ela cantava na igreja, no louvor e tudo mais, e só que aí ela foi levada a conhecer as coisas da carne, né? E aí ela conheceu ali o funk e achou aquilo tudo isso muito maravilhoso e se envolveu com o tráfico. Enfim, essa semana, aos 22 anos, teve a vida ceifada, né, diante da sua escolha, né, de
não procurar os bons caminhos. Ela tinha isso já nas mãos. Assim como vocês hoje têm essa escolha, tá? A gente tem que lembrar do plantio e colheita, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente planta, porque não tem como fugir da colheita, né? Então, o único lugar, o único remédio para nós é nos refugiarmos no Senhor. Aí sim, Ele irá perdoar os nossos pecados e aí endireitar a sua vida. Mas vocês que são jovens, no início da vida aí, tomem muito cuidado com todas as amizades, as influências. Quando você perceber que alguma amiga, por mais bacana que ela for com você, mas se ela tiver algum tipo de comportamento que você considera que não seja aos bons olhos de Deus, tenta conversar com ela, mostrar o outro lado. Não só fugir, né? Mas tenta conversar com ela. Mas se você mesmo assim perceber que isso não tem resultado, a palavra de Deus nos aconselha a afugentar. Afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades, ou seja, passam muito rápidos e tudo aquilo que você imagina que seja um negócio glamouroso, na verdade, pode ter consequências não muito boas, né? Você seguindo esse exemplo dessa traficante aí, uma jovem com 22 anos, com uma vida toda pela frente e teve a vida ceifada. Pode falar, Laurinha. Gente, eu queria falar que nem tudo, enquanto vocês estiverem assim na escola e forem bem novos assim, nem tudo vai vir desse jeito, tipo, droga, sei lá, sexo, ou então essas coisas assim. Nem tudo vai ser assim, vai ter coisa que vai ser difícil vocês filtrarem, tipo, ideias, certos assuntos que vão falar. Aí você vai pensar, mas será que isso é errado mesmo? Tipo, Deus não faria isso. Deus não. Será que Deus acha que isso é errado? Nossa. Tipo, por exemplo, com o homossexualismo. Muitas vezes, gente, isso já vem na minha cabeça por ter amigos da escola que são. Aí você vai falar, ai, mas isso é errado mesmo? Será? Acho que não. Ai, mas que pena, né? Ou então, ideias como feminismo, relativismo. Eu não sei se vocês têm muito esse assunto na escola, mas vai ter. Se não for seus professores, serão seus amigos, seus colegas. E nem isso vai vir, assim, alguém te oferecendo droga. Tipo, gente, vocês são crentes e não falaram? Não. Agora, e um amigo falando de certo assunto? E um professor ensinando certa coisa? Aí é um caso muito mais sério e mais difícil de filtrar e de entender. Tipo, eu já passei muito por isso. Isso. E passa, né, com a ajuda dos seus amigos da igreja, com a ajuda dos cultos que você assiste, das coisas que você consome. É muito importante, gente, ter pessoas crentes no Instagram de vocês, pessoas que falam coisas legais no Instagram de vocês, no Twitter, sei lá, o que vocês usam, TikTok. É muito importante não ter só. É legal ver o humor, é legal ver moda, ver blogueirinha, eu gosto também, só que é muito importante a gente estar rodeado sempre, em todos os âmbitos, de pessoas crentes, pessoas que acreditam no mesmo que a gente, para a gente não acabar cedendo com essas coisas pequenas que vêm mais devagar na nossa cabeça. A gente tem que tomar cuidado porque nem sempre Satanás se apresenta com o diabo, né? Se apresenta de forma a você reconhecer que aquilo é realmente o diabo. Hoje é muito comum as pessoas utilizarem de narrativas e maneiras de colocar aquilo que não é devido na mente de vocês, mas de uma forma para aparecer normal, aparecer. E como é que você discerne isso? Como é que você sai dessa situação, né? É isso, é buscar ajuda da palavra de Deus
buscar ajuda dos pais, ter um relacionamento aberto com os pais, a ponto de vocês discutirem essas coisas, porque e estar em contato sempre com a palavra de Deus. Pode falar, Damaris. Isso que a Laura colocou é muito importante. Eu até ia citar um exemplo um pouquinho antes dela falar, com essa questão de certos assuntos que são velados, né? Eles não vêm com um prato cheio, pronto. Eles não confrontam. A impressão que dá é que são normais, mas na verdade não são. Vem uma narrativa bastante velada e sutilmente ela vai entrando na nossa mente. Isso que a Laura colocou do Instagram é muito importante porque eu vejo muitos adolescentes, eu não sigo blogueiras, eu não sigo pessoas que não são cristãs. Isso é uma política minha, tá? Eu sigo pessoas que vão agregar aquilo que eu acredito, a minha fé. Mas, por exemplo, esses dias eu entrei para ver, porque estava falando-se muito quando aquele Lucas Rangel, eu nem o conhecia. Eu vi passando no feed lá que ele assumiu o homossexualismo. E eu vi muitos cristãos curtindo aquilo. Quer dizer, não é contra a pessoa, mas a prática dela vai em desacordo com aquilo que a gente acredita, não está de acordo com a palavra de Deus. E quando eu entrei para ver, vários cristãos que eu tenho em comum, tudo curtindo ele abraçado com o namorado, quer dizer, condicionando a isso, olha, é legal. Então, vai eu virar, aprovo, né? Será que Deus condena isso mesmo? Será que isso mesmo é pecado? E se a gente não tomar cuidado, isso começa a entrar na nossa mente e a gente entra nesse relativismo e a gente entra de achar desse liberalismo, de muitas coisas que hoje, olha, a Bíblia tem que ser atualizada, vai entrando certas coisas, a gente começa a colocar em xeque a verdade real da palavra de Deus. E não é só vocês, adolescentes, a gente também, mesmo com uma caminhada um pouco maior, a gente se pega com algumas perguntas. Sim. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o que eu estou alimentando. Eu estou me alimentando da palavra de Deus ou estou me alimentando de conceitos humanos? Então, eu me volto para a palavra de Deus, eu tenho os pais, eu tenho a igreja, nós temos essa escola bíblica onde a gente pode estar debatendo isso, a gente tem a UPA, a gente tem o pastor, que é super aberto também. Então, peraí, eu estou com dúvida nisso? Eu vou procurar conselhos aonde eu sei que vão estar pautados na palavra de Deus. Eu não vou me aconselhar, muitas vezes, com aquela amiga que não conhece a palavra de Deus, porque ela vai falar assim, claro que isso não é pecado. Ah, sexo antes do casamento? Claro que não é pecado. Ah, eu usar alguma coisa? Claro que não é pecado. Ah, essa roupa não é pecado. Eu me mostrar, eu me expor, eu ser sensual. Então, são coisas que vão nos rodear, é onde a gente tem que estar atento com a nossa lanterninha, aquele sinal de amarelo, sempre atento. Peraí, não, isso parece que está fora da palavra. Eu vou buscar conselhos aonde eu sei que vão estar pautados com a palavra de Deus. Porque senão a gente entra nisso de começar a duvidar daquilo que Deus fala que é errado e daquilo que Deus fala que é certo. Exato, muito bom. É isso aí. Nós temos que, assim, estar... Por isso que Deus valoriza aqui, como a gente viu agora há pouco, os amigos, aqueles que realmente são amigos, que se preocupam com sua vida, mas busca isso, essa amizade, essa aproximação com pessoas que tenham a mesma fé que vocês, né? Você não vai achar um amigo que realmente pensa na sua vida, mas que tem uma vida que pensa totalmente contrário àquilo que você pensa das coisas de Deus. Não dá para ter um amigo assim. É bom a gente rever essas questões, tá bom, gente? Eu vou adiantar aqui rapidinho, porque nós já estamos na chegada aqui, ó. Deus entende de adolescentes e você pode contar com ele. Siga-o. Você não vai se arrepender. Entende? Ouve agora aquilo que está tenro e planta esse tipo de orientação naquilo que há de mais tenro na tua mente, para que no futuro
você não venha a colher abrolhos em vez de frutos, tá? Isso a gente gostaria muito que vocês ouvissem o que a gente tem a dizer, porque a gente tem um pouco mais de estrada, e não quer dizer que a gente seja perfeito, não, nós temos os nossos problemas, temos as nossas lutas, os professores, ou até mesmo o pastor, somos homens e somos então fustigados aqui, né, pela maneira com que vivemos e as coisas nessa orbe, né, em que vivemos. Mas temos sempre certeza que Deus entende não só dos adolescentes, mas dos adultos também. E se você o seguir, você não vai se arrepender, tá bom? Então vamos lá, só fica a dica aqui, ó. É um tema que a gente não chegou a aprofundar aqui, de depressão e suicídio. Existe aí um cuidado muito grande com relação a isso, né? Esse mundo de muitos contrastes, né? Podem causar muitos problemas psicológicos, principalmente nessa idade em que essa energia e esses elementos, né, que vocês jovens estão vivendo aí, podem começar a surgir determinados pensamentos que não são muito agradáveis. Então fica a dica aqui, ó. Depois o Wellington vai postar isso no campo, né, no grupo de vocês, para vocês assistirem esse vídeo, ó, no Bit.ly, TT, depressão e suicídio, tá? É legal, é um pastor falando sobre esse tema para adolescentes, tá bom? E, bom, é isso. Já finalizamos, já até passamos um pouco, né? Olha aí, ó, 1h15 aqui mas é um assunto muito bom para a gente estar debatendo. Eu gostei bastante da forma com que vocês se expressaram aí, e é um debate muito gostoso, mas vocês podem contar com a gente aí, ó, tem o Wellington, a Damares, que podem tá dando aí um suporte nesses elementos aí de dificuldade. Podem contar com os professores, o Neto, comigo, e pastores, com seus pais. Tenho certeza que seus pais vão estar assim bastante envolvidos, principalmente nessa idade, que é uma idade cheia de elementos e contrastes, como eu falei, energia demais, e vocês querem usar isso em alguma coisa, e eu espero, e assim que Deus também espera, que vocês utilizem essas energias aí para alegria dos olhos dele, tá bom? Eu vou finalizar aqui com uma oração e agradecer a todos, e que vocês tenham aí um bom domingo, tá? Vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, essa oportunidade de estarmos aqui envolto na sua palavra, Senhor, ouvindo e discutindo, Senhor, aqui com os adolescentes, sobre essa fase, essas preocupações, os elementos que hoje o mundo moderno traz, Pai, mas que o Senhor, através da sua palavra, continua sendo e sempre será, como diz, um livro muito atual, muito atuante, e de forma que ele possa nos ajudar a compreender, Senhor, qual que é realmente o verdadeiro caminho e também a tua vontade em nossas vidas, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja acompanhando cada um desses jovens, Pai, cada um dessas vidas, Senhor, que estão na sua tenra idade, Pai Santíssimo, que eles sejam capacitados, Senhor, para poder transmitir e ser testemunhas, Senhor, da tua vontade, da tua palavra, da fidelidade da tua palavra na vida deles, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.